Mente ao sair da habitação, Herbie colide com um objeto. A câmera focada na obstrução mostra que Alpha, de quem os tendões faciais estão se entrelaçando com os de outro infectado, apresentando mutações similares. O impacto é ignorado, e ambos os infectados partem após alguns minutos. Herbie é então direcionado a explorar outras áreas do vilarejo. Os destroços de uma estrutura parecida com uma loja demonstram sinais de danos severos devido ao fogo e atividade dentro do local, qual Herbie se move em direção para investigar. A porta entreaberta é aberta completamente com movimentos firmes por Herbie. A ação não é notada, ou foi ignorada. Dentro da loja estão diversos outros indivíduos infectados, a maioria de pé. Porém, um está no chão, rolando para frente e para trás num espaço de aproximadamente 0,3 metros, sendo ignorado pelos outros. Herbie se movimenta sob o divisor, separando a área dos funcionários da loja e a área dos consumidores, se movimentando atrás do balcão. A parte superior do corpo de uma pessoa está saliente sobre a entrada de um porão atrás do balcão. O indivíduo não parece apresentar sinais da infecção avançada, e está vestindo o uniforme de um soldado russo. Herbie dá um zoom com a câmera para confirmar a identificação do soldado, notando que seus olhos estão em constante movimento, frequentemente focando em Herbie. O resto do soldado não se move. Herbie é direcionado a deixar a área, prosseguindo para a sala dos fundos da loja. Uma grande pilha de corpos está amontoada nesta sala de armazenamento. Algumas peças de roupas são visíveis, e parecem conter uniformes militares e roupas cotidianas. Nenhuma característica facial pode ser discernida em nenhum dos corpos, devido à maneira que eles estão amontoados. Um infectado senta sobre os corpos, parecendo ter seu corpo inferior fundido com a pilha, com seu corpo superior em um constante estado de distúrbio convulsivo. Aproximadamente a cada 10 segundos, uma erupção de esporos é liberado pelo infectado, pairando no ar. Herbie é direcionado a deixar o local. Após deixar o edifício, Herbie passa em frente ao poço do vilarejo, circundado por uma série de infectados imóveis voltados para a estrutura. Os braços de cada um destes indivíduos infectados estão estendidos e conectados com um membro do indivíduo mais próximo, formando uma corrente analogamente perfeita, com exceção de um infectado cujos braços estão abaixados. Herbie passa por estes infectados e aproxima-se de um local que aparenta ter sido a prefeitura local, quando um dos infectados torna-se móvel e captura o rover. A transmissão de vídeo de Herbie foca na face do infectado, que está, estranhamente, num formato perfeito, dadas as condições de extremo inchaço do resto de seu corpo. O infectado parecia uma garota, cuja idade é estimada entre 10 e 12 anos. Herbie se moveu lado a lado nas mãos do indivíduo, que observa o rover sem se movimentar. A face da infectada se incha como um balão e se explode em direção ao rover numa série de abas de carne que se afixam a Herbie e o puxam para dentro do corpo do indivíduo. A transmissão do vídeo de Herbie termina aqui. Herbie foi considerado perdido deste ponto em diante. Porém, ninguém controlando se lembrou de desligar a transmissão de vídeo, assumindo que ela foi cortada. 5 horas depois, a transmissão visual de Herbie foi resumida, estacionária e elevada a um nível apontado ao aro superior do poço. A transmissão estava obscurecida devido ao que parecia ser uma película viscosa escoando sobre a lente, provendo qualidade perfeita de gravação quando não obscurecida. Herbie não responde a nenhum dos comandos remotos, mas o vídeo oscila constantemente de alvo para alvo, dando zoom por conta própria. Transmissão de vídeo é cortada manualmente, e todas as conexões com a unidade Herbie são ordinariamente cessadas. Voltar ao documento primário, SCP-610. Avançar ao próximo documento, SCP-610-L2. SCP-610-L2. Durante a construção do perímetro ao redor da área de contenção de SCP-610, vários funcionários classe D foram infectados devido a ataques de moradores ou animais infectados que vagavam pela área, além de uma série de infecções como resultado de tentativas de fuga e comportamento descuidado. A maioria desses funcionários infectados foi imediatamente destruída com lança-chamas.
No entanto, uma pequena coleção de infectados foi contida em unidades de armazenamento refrigerado, o que prolongou a progressão inevitável das propriedades mutantes de SCP-610. Decidiu-se utilizar alguns desses funcionários infectados como transmissores de vídeo e enviá-los para sítios próximos. Devido à preocupação com a perda de equipamento, conforme evidenciado em SCP-610-L1, todas as 3 cobaias que foram usadas desta maneira foram enviadas com um único sistema de vídeo ao sítio C. Equipamento adicional emitido para este envio inclui o recipiente de 1 galão de gasolina, 3 sinalizadores de emergência, 3 pistolas de 9mm com 3 cartuchos de munição cada, 3 rações de comida individuais. Os funcionários infectados foram instruídos a observar e evitar interação com os moradores infectados o máximo possível, mas caso surja uma situação em que sejam confrontados com agressão ou sintam que estão se perdendo a influência de SCP-610, eles estão livres para matar tanto os moradores infectados quanto eles então escolherem causarem o máximo de danos possível a objetos e propriedade infectados, enquanto continuam transmitindo vídeo. A intenção desta ordem era fornecer dados de comunidades infectadas com SCP-610 em uma situação de invasão para que um plano de erradicação pudesse ser melhor estabelecido. No momento desta expedição, suspeitava-se de que o sítio C fosse um possível ponto de origem para SCP-610, tendo muito menos infectados móveis do que outros sítios, bem como estruturas que parecem ter sido cobertas em múltiplas camadas com os efeitos de terraformação dos infectados imóveis. Os funcionários classe D enviados, doravante chamados de D1, D2 e D3, foram orientados a prestar atenção especial a qualquer coisa que pudesse ser considerada um ponto de origem para SCP-610. A jornada de nosso acampamento de perímetro ao sítio C foi tranquila. Não há evidência de qualquer vida animal nativa na área. À medida que se aproxima do sítio C, há um aumento perceptível na temperatura nos últimos 30 metros da viagem, o que exige a remoção dos revestimentos pesados baseados em frio que foram fornecidos. A temperatura sobe novamente bruscamente na entrada do sítio C propriamente dito, o que requer outra remoção de roupas por medo da insolação. O sítio C é descrito como muito úmido e em torno de 32 graus Celsius, 89 Fahrenheit. Uma das primeiras características imediatamente notadas no sítio C é uma série de postes imóveis que circundam o que se acredita ser a totalidade do sítio. Separados por uma distância aparente de 5 a 6 metros, cada poste parece ser 2 a 4 pessoas infectadas fundidas em um ponto. Em alguns desses postes, características como faces ou ânus ainda são visíveis, além de vários outros orifícios que não ocorrem naturalmente, todos parecendo atuar como saídas de calor. Onde o calor é gerado é desconhecido. Atualmente acredita-se que este seja um estágio avançado de SCP-610 terraformando seu ambiente para facilitar a propagação de si mesmo. D2, que era aquele dos 3 mais adiantado na progressão de SCP-610 em uma série de horas, começa a ter convulsões depois de apenas alguns minutos no sítio C durante a análise dos postes. A progressão para a fase de tecido cicatricial da infecção de SCP-610 é observada em pleno curso enquanto D2 sofre espasmos no solo, seu corpo inteiro sendo tomado pela carne doentiamente bronzeada quase inteiramente após 45 segundos. D2 é exterminado por um tiro de D1 e seu equipamento é deixado onde está. A disseminação de SCP-610 sobre D2 continua mesmo após a morte do corpo até todos os movimentos cessarem. Enquanto o controle de perímetro está retransmitindo novas instruções para D1 e D3 com relação a esta situação, há uma mudança na cobertura do solo no sítio C onde está o corpo de D2. Vídeo mostra o tumor semelhante à carne se abrindo sob seu corpo e uma série de tentáculos pegajosos saindo de dentro do espaço para puxar seu cadáver para dentro. Esta abertura fecha rapidamente, tempo total decorrido, 3 segundos. Enquanto D1 e D3 decidem agir rapidamente nessas temperaturas mais altas temendo o mesmo destino, eles seguem para o centro da vila e encontram outro fenômeno até então desconhecido.
no centro preciso da cidade, erguendo-se acima do que era o poço comunitário, há uma esfera suspensa por suportes angulares compostos de carne de SCP-610. Essa bola é repleta de características de humanos em estágios iniciais da infecção por SCP-610, bem como um bom número que se presume estar em estágios posteriores. Vários espécimes de formas de vida não humanas, como cervos e ursos, também são visíveis na massa. A esfera de carne inteira pulsa em intervalos de aproximadamente 5 segundos e, com cada pulso, emite um anel de material semelhante a esporos de seu equador. Este material flutua até o solo e parece ser absorvido pelo ambiente convertido. D3 começa a encharcar a esfera com a gasolina fornecida e, quando questionado por um D1 em pânico, explica que ela parece uma coisa tão boa para queimar quanto qualquer outra. Neste ponto, o controle de perímetro parou de dar comandos devido à rápida deterioração dos eventos. Não há reação de nada dentro do sítio C a qualquer uma dessas atividades até o momento preciso em que o sinalizador de emergência aceso é aplicado à massa esférica, que imediatamente se incendeia. A transmissão remota reproduz um som de um local desconhecido que parece vir de um local distante fora do sítio C, mas que foi relatado como tendo sido ouvido mesmo no controle de perímetro pelo sítio C. Este som é descrito como explosivo, como se múltiplas cargas de alto rendimento tivessem sido detonadas no lado de uma montanha, e vivo, como uma criatura feroz grande rugindo. 15 segundos após a dissipação deste som, o sítio relata que uma série de explosões ocorreu dentro da aldeia. 5 segundos após isso, a massa esférica no meio do sítio se explode. D1 e D3 são lançados pela explosão. D3 é confirmado como falecido por D1 após recuperar o equilíbrio, tendo sofrido ferimentos de estilhaços de pedra do poço. D1 consegue relatar que ele tem hematomas e que seus ouvidos estão zumbindo, mas que, além da infecção por SCP-610 se espalhando rapidamente, ele não sofreu danos da explosão. Durante esta parte da filmagem, D1 teve seu equipamento de vídeo removido e estava examinando-o. Devido ao ângulo de gravação, não se sabe exatamente o que ocorreu no sítio C, mas algo chama a atenção de D1 de volta para o centro da cidade, o qual ele encara por alguns momentos e, em seguida, é puxado na direção oposta, o equipamento de vídeo caindo no chão e gravando em direção ao céu. Os últimos momentos da filmagem da unidade de vídeo de D1 mostram uma figura humanoide se movendo pelo ar, seguida pelo som de um impacto na mesma direção. 3 segundos após este evento, uma criatura desconhecida pisa no equipamento de gravação de vídeo e o destrói. O controle de perímetro permaneceu em alerta máximo por 24 horas em todos os locais, sem nenhum incidente após esse evento. Prosseguir para o próximo documento, SCP-610-L3. SCP-610-L3. A destruição causada pelo rápido colapso da tentativa de exploração do sítio C durante SCP-610-L2 resultou em uma série de eventos inesperados no sítio A. Assim que a estranha formação esférica no sítio C foi queimada e destruída, os infectados com SCP-610 que habitavam o sítio A foram registrados por drones aéreos, sofrendo ataques e convulsões. Os infectados com SCP-610 móveis rapidamente murcharam e morreram junto com todo o material de carne espalhado por objetos inanimados dentro da aldeia. Todos os infectados com SCP-610 móveis que conseguiram recuperar o equilíbrio seguiram em direção ao que parecia ter sido uma residência de classe alta e entraram no edifício. À medida que os infectados entravam nesta residência, sua fundação sofreu um colapso, revelando a presença de um buraco abaixo dela. O tamanho do buraco em relação à estrutura acima dele impossibilitava o colapso de todo um edifício, sugerindo que algo dentro do buraco aplicou força diretamente na estrutura com a intenção de puxá-la para dentro e expor o buraco. O buraco revelado é aproximadamente grande o suficiente para acomodar 3 homens adultos de pé ombro a ombro. Fontes de luz aplicadas por drones remotos não conseguem penetrar mais de 4 metros de profundidade no buraco. Objetos que caem no buraco não produzem um som de impacto, sugerindo um fundo potencialmente a mais de 1000 metros de profundidade.
Pesquisa do exterior.